Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de trigonometria no triângulo retângulo. Já já? Certo. Para falar de trigonometria no triângulo retângulo, a gente precisa primeiro falar de triângulo retângulo, certo? Nessa aula eu vou utilizar Pitágoras, então para quem não lembra do Teorema de Pitágoras, dá uma olhadinha rápida lá na aula 109, onde eu falo sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Bom, lá na aula 109, inclusive, a gente viu que os lados de um triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto, os lados têm nomes específicos, que são hipotenusa, que é sempre o maior dos lados, oposto ao ângulo de 90 graus. Relembrando, na verdade, em qualquer triângulo, o maior lado é sempre oposto ao maior ângulo, né? E os outros dois lados são catetos. Aqui, para falar de trigonometria, a gente vai ver que em relação a um ângulo, os catetos recebem nomes específicos. Assim, ó, nesse triângulo aqui, a hipotenusa é o A. Tá? Então eu vou deixar isso anotado aqui, ó, que a hipotenusa é o A. Tá? H de hipotenusa. Agora eu vou olhar para o ângulo alfa, para esse ângulo aqui. C e B são catetos, e eles recebem nomes específicos, que são cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto, já intuitivamente, é o cateto que ele está do lado oposto ao alfa. Ó. Então, o C ele vai ser o cateto oposto, que eu vou utilizar assim, ó, CO. Vai ser o C. E o cateto adjacente, em relação ao alfa, é o B, que é o cateto que faz lado com o ângulo aqui, né? Então, o cateto adjacente, que eu vou colocar como CA, é o B. Agora, vamos olhar para o ângulo beta. Ó, olhando para o beta, a hipotenusa continua sendo A. Então, deixa aqui, ó, hipotenusa é o A, tá? E olhando para o beta, o cateto oposto agora, ó, é o B. É o cateto que está lá do outro lado do ângulo. Então, o cateto oposto ao beta é o B. Consequentemente, o cateto adjacente ao beta vai ser o C. Vai ser o C. Ok? Bom, a partir do momento que a gente sabe identificar hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente em relação a um ângulo, eu posso falar das identidades trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo, novamente, tem que ser em relação a um ângulo, tá? É a razão, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo, cosseno de alfa, aqui eu coloquei um ângulo aleatório, né? Alfa. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é que usa isso? Vamos ver. Exercício 1. Eu não escrevi aqui o que precisa fazer, tá? Mas precisa calcular seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Vocês observem já inicialmente que eu tenho dois lados no triângulo retângulo, 6 e 8, mas eu não tenho o terceiro, certo? Mas a gente já viu em Teorema de Pitágoras que em qualquer triângulo retângulo, se a gente tem dois dos lados, a gente consegue calcular o terceiro. Vamos fazer isso. Vou chamar de x, esse lado aqui, que vai ser a hipotenusa, certo? Então, pelo Teorema de Pitágoras, temos que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso vai ficar x ao quadrado igual a 36 mais 64, que dá 100. Passo o quadrado como raiz. A raiz de 100 é 10. Então esse lado aqui mede 10. Agora que eu tenho os três lados, eu já consigo calcular seno, cosseno e tangente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem que é a hipotenusa e os catetos oposto e adjacente em relação ao alfa. Tá? Então, eu vou identificar aqui. Ó. A hipotenusa é 10, que eu acabei de calcular. E se eu olhar para o alfa, ó, o cateto oposto é o 6. E o cateto adjacente é o 8, em relação ao alfa. Certo? Agora, eu vou calcular. Quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, é 6 décimos. Isso dá 0,6. Quem que é o cosseno de alfa?
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 8 sobre 10. 8 décimos, isso dá 0,8. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser 6 oitavos. Essa fração dá para simplificar. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Que vai ficar 3 quartos. E 3 quartos é 0,75. Né? Então, a tangente de alfa é 0,75. Ok? Bom, para finalizar, eu vou resolver um exercício, uma situação, um problema que envolve as identidades trigonométricas, tá? Ela diz o seguinte, ó. Um avião decola sob um ângulo de 40 graus com a horizontal. A 2 km deste avião, encontra-se uma torre de 1.600 metros de altura. Se o avião voa em linha reta desde a decolagem até o local em que a torre se encontra, determine se o avião tocará ou não a torre. Justifique sua resposta. E aqui tem os dados, né? Seno de 40 graus para usar 0,64, cosseno de 40 para usar 0,76 e tangente 40 para usar 0,83. Beleza, então aqui eu ilustrei mais ou menos a situação, tá? Então partiu o avião aqui e a 2.000 metros dele, a 2 km, está a torre, né? E a altura da torre é 1.600 metros. Beleza. O que a gente pode fazer para resolver esse exercício? Se eu calcular a que altura o avião vai estar a 2.000 metros da decolagem, se essa altura for igual ou menor do que a torre, ele vai bater na torre. Se essa altura for maior do que a torre, ele não vai bater na torre, tá? Então eu preciso visualizar aqui um triângulo retângulo em que, em relação ao 40 graus, esse lado aqui que vai ser o cateto adjacente, já vou anotar isso, ó, que o cateto adjacente é 2.000 metros. E eu vou querer calcular essa distância vertical aqui, que vai ser o cateto oposto. Tá? Eu vou querer o cateto oposto, é o que eu quero calcular. Vou chamar de H, que é a altura. Ok? Aí eu vou olhar qual é a identidade trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e cateto oposto. E é a tangente, né? Que é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, daqueles dados que o problema deu, eu vou usar a tangente, que diz ali para usar 0,83. Então, eu preciso calcular isso aqui, ó. Tangente de 40 igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente 40 foi dado pelo próprio problema ali, que é 0,83. Então, ó, 0,83. O cateto oposto é o que eu quero calcular, que eu chamei aqui de H. E o cateto adjacente é 2.000. Certo? Então, eu preciso multiplicar aqui, né? Ó, 2.000 vezes 0,83. Deixa eu fazer aqui nesse espacinho, ó. 2.000 vezes 0,83. Vai dar 0,006, 0,016. Aqui vai dar... tudo zero, né? 0, 0, 0. Vai ficar 0,06610. Duas casas decimais, então a resposta também tem duas casas decimais. Então vai dar 1.660. O que isso significa? Só relembrando, após percorrer 2.000 metros horizontalmente, digamos assim, o avião vai estar a uma altura de 1.660 metros. Como a torre possui 1.600 metros, o avião não tocará a torre. Então a resposta aqui não tocará a torre. E nesse caso, a justificativa, todos os cálculos aqui seriam a justificativa. Ok? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos e até a próxima!